Brasileiros. Agora sim, estamos aí já no nosso fundo da palestra de hoje, aguardando o nosso irmão Wagner chegar. Agora, nós já estamos aqui já pronto. Vamos chegando, meu povo, vamos chegando que agora nós já vamos aguardar aí o nosso irmão Wagner chegar. Rosinha, deixa eu ver quem é que está aqui, deixa eu ficar olhando aqui o pessoal. Vamos lá, vamos lá. Ô, Deja, que bom que você está aqui, irmã. Deja Aldete, Gésia, na área. Fábio. É isso mesmo, Rosinha. E outra vez, eu também estou aqui outra vez. Rapaz, eu vou rapidinho antes de Wagner chegar. Beloca, que bom, Ana Maria. Aninha, que bom, Aninha, que você está aqui. Boa noite, meu povo. Boa noite, Fabinho. Gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Olha, eu entrei na outra... Depois vocês vejam lá no meu Instagram. Eu entrei, menina, eu consegui um filtro, que eu fiquei com uma maquiagem. Me deu vontade de entrar naquele filtro e não sair mais nunca. O filtro do Instagram. Foi uma make fantástica. Renata, Carlinha está aí também. Nós estamos em 12, vamos chegando. Deixa eu chamar aqui nosso irmão Wagner, onde é que ele está. Deixa eu chamar Wagner aqui. Wagner. Wagner, estamos esperando. Estamos aguardando. Pronto, já dei aqui a sinalização para o nosso irmão Wagner. Estamos aqui agora em 16. Boa noite, Aninha linda. Que bom estar aqui com Inês. Que bom, Inês, você está aqui. Menina, essa live está sendo tão boa, Inês. Só vendo você está valendo a pena demais. Você aqui conosco, que bacana, que legal, né? Outras pessoas também que não estão em Salvador aqui, mas que estão conosco. Isso é muito legal. Nalva, Nalvinha. Ô, Marcão. Marco Antônio, que bom, Marquinho. Que bom. Deixa eu ver que tem alguém aqui já me chamando aqui. Deixa eu ver quem é. É ele. Pronto. Nem conversar muito, porque Wagner tem muito assunto. Deixa ele chegar, porque essa é a segunda live do mesmo assunto. Wagner, irmão Wagner, Jesus te abençoe. Hoje é 13 de junho, dia de Santo Antônio. Eu comecei a live tocando o hino de Santo Antônio, né? Nosso irmão Fernando, né? Hoje tem... Boa noite, Navinha. E agora, Wagner, com você, nessa segunda parte, falando sobre o livro Vidas Vazias, do nosso irmão, psicografada por Divaldo. É com você, a palavra é sua, Wagner. Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Pessoal, aí os irmãos do Centro Fraterno, Luiz e Caridade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Iracema estava falando de Santo Antônio, né? Que hoje é o dia 13. Aí isso faz lembrar que tem muito santo que está saindo dentro do copo d'água hoje, né? Depois de 13 dias. De cabeça para baixo, para ver se a gente procura uma alma gêmea. Foi uma palestra que eu fiz ontem no outro centro. Mas, brincadeiras à parte, é um prazer estar de novo aqui com vocês, viu? E a gente dá uma continuidade nas reflexões dessa obra magnífica, né? Do nosso querido médium Divaldo Franco, né? Ditado pelo espírito da veneranda Joana de Ângeles, que é o Vidas Vazias, né? E que, como a gente falou da última vez, tem tudo a ver com esse momento que a humanidade está passando. Não o momento da pandemia, que é mais um agregado no momento de aflição,
né, a questão do desequilíbrio harmônico, né, íntimo que estamos passando. A questão do coronavírus, a questão de política, de todos os assuntos que nos movem na nossa psicosfera, advém daquilo que nós construímos, né? E é interessante, só para a gente relembrar um pouco, que os 30 capítulos do livro, Vidas Vazias, ele justamente, a veneranda, ela vem nos mostrar o motivo pelo qual, né, acontece esse sentido de vazio existencial e também a maneira pela qual a gente pode se reerguer, né? Porque, como eu sempre digo, nós não somos santos, né? A culpa não é dos outros sempre, né? Então, o autoconhecimento, ele permeia a solução para os nossos males. E é interessante, fazendo uma comparação do livro Vidas Vazias, nesses estudos, é que eu observei o seguinte: a gente ouve falar do sentido existencial, né, do vazio da vida, na questão 943 do Livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec pergunta porque algumas vezes alguns indivíduos, né, são tomados, né, por esse vazio, né? E o Espírito de Verdade responde que é ou por preguiça, né? Ou então por falta de fé, ou então, e geralmente, é interessante esse geralmente, por saciedade, por achar que já tem tudo e daí agora eu vou fazer o quê? E essa saciedade a gente sabe, no nosso mundo em que vivemos, nesse planeta de provas e expiações, que a gente tende a tirar a saciedade e entender como a saciedade das coisas materiais. E aí a gente muitas vezes, né, vê a pessoa e às vezes até é criticada a pessoa na sociedade. Poxa, você viu fulano? Tem tudo. Tem casa, tem carro, viaja todo ano, um bom emprego, bem de vida. E tá com essa infelicidade, com depressão. Ficar assim, triste, por que isso? E ainda é motivo, muitas vezes até no seio familiar, de crítica, né? Críticas de que condenam a atitude, mas na verdade é porque as coisas materiais, elas não nos preenchem. Na verdade, aquilo que a irmã Joana nos fala, de que a gente tem que procurar mais ser do que ter, né? Com E aí certeza. a gente... Exatamente. E aí a gente começa a perceber de que esse vazio, ele se dá porque a gente começa uma busca de um sentido da vida, um sentido existencial, né? No Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade dá essa resposta. Aí a gente vai para lá para o capítulo, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. A gente sabe porque é o maior capítulo, né? O mais grosso. Tem poucos aflitos, né, Iracema? Mas aí a gente vai observar que no item 25 ele fala da melancolia, né? E aí, Kardec, não, perdão, o espírito de François de Geneve, ele escreve, eu vou ler aqui para vocês. Ele fala assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? Uma pergunta. Aí ele diz: é o vosso espírito que aspira, que deseja a felicidade e a liberdade, em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que tudo isso é inútil, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Vos achais infelizes. A gente acha que porque não conseguiu ter aquele carro do ano, porque a gente não conseguiu reformar a casa, bater a laje, a vida acabou. Porque a gente não conseguiu casar com aquela pessoa, a vida acabou. E aí nós vamos preenchendo com questões materiais, as que pouco importam, o preenchimento de uma vida nossa que é espiritual.
Sabemos que somos seres espirituais numa jornada material. Isso é uma frase mais do que batida dentro do meio espírita, né? Mas ainda assim a gente erra por conta das nossas imperfeições. E a busca desse sentido, né, nos faz fazer, como diria minha avó, besteira. Porque a gente sempre vai procurar valorizar aquilo que é fútil, né? Aquilo que é passageiro. E no momento em que, como o Espírito diz ali no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente descobre que não preencheu, a gente se abate e aí cai naquela tristeza, né? Naquela tristeza que vai para uma melancolia, que vai para uma depressão, melancolia e eventualmente até o suicídio. E é isso que a gente está vendo muito na nossa sociedade atual. É um mal que está assolando. Exatamente. Essa busca de preencher, como a gente falou na nosso último encontro, as questões das mídias sociais virtuais, as pessoas caem de cabeça, mergulham, tentando preencher suas vidas e ver que, na verdade, é como eu disse, né? É como tentar saciar a sede com água salgada, né? A gente, por mais que absorva, não preenche. E esse sentido, e aí a Benfeitora no livro nos fala, ele só vai começar a nos aparecer com a mudança de atitudes, com a mudança de hábitos. E essa transformação moral que a gente sabe, ela é trabalhosa. É trabalhosa a partir do momento em que a gente está no mundo de provas e expiações. Então, para fazer uma coisazinha certa, pouquinho, tem que se movimentar muito. A gente tem que fazer isso com sinceridade. E muitas vezes, como eu digo, né, é mais fácil a gente jogar o papel da bala, do chiclete na rua do que guardar no bolso esperando encontrar uma lixeira. Começa de pequenininho umas coisas, né, Iracema? A gente vai vendo que é uma modificação dos nossos hábitos, de todos nós, inclusive eu. Inclusive a conversa é para todos nós. Ô, e aí Wagner, a gente viu... Oi? eu vi uma chargezinha, né? Falando assim, Sim. o cara com a máscara, aí na hora de tossir, ele tira a máscara. Aí uma pessoa do lado, mas você tirou a máscara para tossir? E o cara respondeu assim, eu vou tossir na minha máscara? Se lide, meu irmão. Se ele tiver... Ele tirou a máscara, ele falou assim, eu vou tossir na minha máscara? A minha máscara não, eu vou tossir fora. Rapaz, o papelzinho da bala pode estar sujo, vai sujar minha calça. Eu prefiro jogar no chão. Até a ficha cair, vai ser assim. Né? Mas esse meme aí do WhatsApp que você falou é a profunda expressão do orgulho. Primeiro eu, os outros que se virem. Né? E isso até no livro, a benfeitora fala de que a gente vai saber que a gente está vivendo pleno, que é o objetivo de preencher as nossas vidas, quando os nossos atos e ações não mais ofenderem os outros. Só que para a gente entender isso, a gente precisa primeiro se trabalhar. Né? É como eu estava dizendo, são atitudes. E isso lá atrás, né, nos livros de Kardec, eu falei do livro dos Espíritos do Evangelho, a Gênese também fala, né, de são chegados os tempos, tem as predições. Só que algumas religiões até pensam, não, é porque o mundo vai se acabar, vai ter cataclismas, né, maremotos, furacões, vai morrer todo mundo. Não, está lá na Gênese bem claro. A reviravolta que vai ter é interna. O embaralhamento que vai ter é íntimo. É da gente conseguir se desentortar literalmente. E isso a gente já vem vivendo. Muito de nós, a gente, muitas vezes, no nosso orgulho, quer botar o outro na frente como cobaia. A gente quer descarregar no outro aquelas nossas aflições. Ou a gente quer um outro subserviente.
ou um outro em que a gente possa fazer ou manipular como nós quisermos. Mas é o tipo de coisa, meus irmãos, que não dá para terceirizar. A vida é nossa. Aos nossos irmãos espiritistas, a encarnação é nossa. Não é cheque, mas é pessoal e intransferível, né? A gente tem que saber lidar com isso. E o fardo não é maior do que o que a gente possa aguentar. Então, esse vazio existencial, que a gente não consegue muitas vezes suprir, a resposta, ela nos diz lá, está na fraternidade. A gente tem que procurar fazer o bem. E quando ela fala fraternidade, ela já está direcionando para outro ser humano. É praticar o bem, né? Não é a fraternidade do ponto de vista de eu ajudo, eu dei ali, não, nem vou lá de cesta básica. Ajuda, ajuda, mas não ajuda. É o participar, é o estar presente. E essa fraternidade é que vai provocar essas transformações dentro de nós, porque se nós começarmos por esse processo, como nós estamos agora numa reencarnação, é porque a gente já está apto a aceitar esses novos conceitos, a aceitar essas mudanças, do que tomar aquele caminho da rebeldia, né? Eu já falei aqui, eu não sei se na última ou no centro presencial, de que Emmanuel nos diz, André Luiz nos diz, que a gente gasta muito mais tempo e sofrimento sendo rebelde em resistir à transformação do que a própria transformação em si. O próprio processo em si, às vezes, ele é menos doloroso do que a reviravolta que a gente faz em não querer aceitar. E detalhe, não querer aceitar que o bem que está dentro de nós, o reino dos céus está dentro de nós, esse bem a gente possa exteriorizar. Não está lá fora a solução, está dentro de nós. E aí entra novamente, como sempre, o autoconhecimento. É essa necessidade. Porque muitas vezes a gente não valoriza as coisas que nós temos na vida. As pessoas, os parentes, os grupos. Não estou falando de coisas materiais. O quanto a gente conseguiu alcançar intelectualmente, o quanto a gente conseguiu espiritualmente ser. Precisa que um outro venha e fale, e muitas vezes os outros vêm e falam mal, e a gente assimila aquele mal, né? Ou quando os outros fazem bem, que a gente vê que falam bem, e a gente vê que eles estão, muita gente falando bem de mim, poxa, aí eu começo a me valorizar, não porque eu percebi dentro de mim, mas porque os outros estão falando. É essa busca que a gente tem que procurar. Porque senão a gente fica naquele caminho de cachorro correndo atrás do rabo, né? A gente fica e não sai do lugar, estacionado literalmente. Então, por encarnações várias. Por várias encarnações, muitas vezes. Isso, exatamente. Não tenha dúvida. E esse caminho, a gente precisa quebrar essa inércia e se movimentar. A gente precisa adotar uma nova conduta. A gente precisa literalmente saber que a nossa individualidade, o nosso espírito, essa tristeza, esse vazio, vem do nosso espírito, esse sentimento. Então a gente tem que transformar. Ela não é algo que a gente resolve, como muitos pensam, né? Vou ao shopping fazer compras, aí passa a depressão, a tristeza, né? Vou trocar de carro. Só passa quando eu vou e como tal comida, aí se empanturra, né? Ou quando eu bebo tal bebida. E aí a gente vai procurando os caminhos, né, para tentar se livrar disso, mas muitas vezes sabendo qual é o caminho verdadeiro. Porque essa consciência da prática do bem já chegou dentro de nós. E para nós que somos cristãos, essa consciência se resume num nome: Jesus. Então, Poder e guia. Poder e guia. Exatamente. Porque, no mínimo, a gente faz. Poxa,
Se é o modelo e guia, como Iracema falou, peraí, deixa eu pesquisar aqui na internet, eu fico fazendo tanta besteira, ou eu fico lendo tanto outros livros, deixa eu pegar aqui um livro, deixa eu ver o que esse homem fez, deixa eu ver o que é que o pessoal tanto fala dele, por que tantas curtidas, e aí, poxa, em cima disso daqui, eu acho que eu vou dar um like para ele e vou procurar segui-lo, não é? A gente tem que começar a entender de que Jesus viveu num tempo difícil também aqui na Terra, no domínio do Império Romano, apesar da espiritualidade superior ter preparado a psicosfera do planeta para recebê-lo, mas a gente viu, né, o próprio Herodes mandando matar as crianças porque já desde então nas profecias sabia que o Filho de Deus estava por vir. Que, aliás, é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Nós, espíritas, muitas vezes temos mania de não querer entender muito do Antigo Testamento. Diz até assim, é antigo. Não. É bom a gente ler Isaías de vez em quando, Malaquias, os profetas, Elias, para entender justamente essa junção de fatores para receber o Mestre Jesus. E a gente está 2000 anos depois da vinda dele, e aí a gente pergunta assim, poxa, 2000 anos que ele falou tanta coisa, será que a gente aprendeu? Será que a gente assimilou? E aí a veneranda, ela nos diz, até também no livro Liberta-te do Mal, a gente tem que ter, uma vez que a gente quer assumir essa transformação para a gente, para melhor, a gente tem que ter coerência e austeridade. Vou repetir, austeridade. Sabe por quê? A gente vê muito isso em filme, talvez na vida você já vê. Uma pessoa quer se livrar de um vício, um exemplo, sei lá, de fumar. E aí, para a pessoa se livrar desse vício, não dá para ele continuar indo no meio de que só tem fumantes, porque vai ser sempre uma tentação em cima da outra, né? Então a pessoa tem que se abster, tem que ter uma certa austeridade de se eu vou fazer isso, e daí porque os próprios irmãos nos guias espirituais, ele nos fala isso, né, nos centros espíritas, que a gente tem que começar dando passos pequenos, mas determinados. Porque, meus irmãos, a gente não vai conseguir preencher esse vazio de uma hora para outra. E são coisas pequenas, atitudes mínimas do dia a dia, até mesmo conosco mesmo, para começar a fazer essa mudança. E isso é muito interessante, porque no momento em que a gente começa a fazer essa mudança com sinceridade, automaticamente começa a se operar as modificações, as transformações. Por quê? Porque se é Jesus o modelo e guia, ele nos trouxe o Evangelho da Boa Nova, esse nosso vazio ele começa a se preencher na prática da fraternidade. E o amor, a gente sabe que é aquilo que quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Na verdade, a gente precisa assumir essa postura altruísta. A gente precisa se desvencilhar do orgulho e do egoísmo, que é algo verdadeiramente difícil. E para isso é todo um trabalho psicológico, emocional. Daí porque eu sempre digo, estamos falando na doutrina espírita, mas existem questões que nós, indivíduos, precisamos de apoio psicológico, dos especialistas, dos terapeutas. A gente precisa, muitas vezes, do apoio psiquiátrico. A gente precisa, muitas vezes, do atendimento fraterno, óbvio, sempre. Mas a gente precisa estudar a doutrinária. E a depender do nosso irmão, qual é o caso, de praticar a sua mediunidade, de extravasar, de doar essa bioenergia, essa energia que ele tem, em favor do próximo. E é isso que Jesus espera de nós, que a gente possa ser melhor. Daí porque a fórmula de Santo Agostinho, que é uma fórmula para o livro Vidas Vazias. É aquela resposta lá da questão 919, que ele disse que todo dia de noite ele parava para ver o que ele tinha feito de certo e de errado,
para poder do outro dia se corrigir ou até ir pedir desculpa, ver com a pessoa, é aquela transformação íntima. Então a gente precisa, principalmente nós espiritistas. Por quê? Porque a gente já tem o conhecimento. Eu me lembro de uma passagem da veneranda Joana de Ângeles que ela nos diz que quando a gente já tem conhecimento do mundo espiritual, das questões espirituais, se a gente não divulga, se a gente não pratica o que a gente sabe, a gente está conspirando contra o bem. Chega a ser uma frase forte. Poxa, tá me chamando de traíra do bem, de conspirador. Mas foi-se o tempo, né, de que a gente tinha tanto tempo para pensar e tomar decisões. Como é que funciona a nossa vida hoje, profissional, no dia a dia? A pessoa faz uma pergunta no WhatsApp, se você levar mais de 1 minuto, ela já manda de novo uma interrogação, já se irrita porque você não respondeu na hora. E a gente tem que saber conduzir esse mundo atual. Porque se a gente se deixar levar, aí é igual uma onda quando vem forte, que pega a gente e sai embolando quando a gente para, nem sabe onde é que tá, não é verdade? Tá cheio de areia nos cabelos, tá... se tava de óculos, perdeu. Onde é que tá meu óculos, minha dentadura, perdeu tudo. A gente tem que saber, meus irmãos, para lidar com esse tempo. E aí é que surge, além da oração, além da vigilância, novamente, vigiar a nós mesmos. Não é vigiar o outro, não, viu? Por favor. Além disso, a gente precisa de meditação. É uma coisa que a gente tem que internalizar. É uma coisa que a gente tem que começar devagarzinho a praticar, porque aí a gente vai se conhecendo. A gente vai traçando estratégias para vencer a nós mesmos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente é sabido que é danado. A gente, como diz o ditado, dá nó em pingo d'água, né? A gente começa a inventar desculpa para nós mesmos para fugir dessas transformações. E muitas vezes de coisa até relativamente simples. Mas o que é simples para Iracema, às vezes para mim é um trabalho de séculos ou de anos. Cada um de nós é uma individualidade. Já outras coisas que para Iracema seja difícil, para Bia ou para uma criança, ou para uma... isso não é nada. Então daí o não julgueis para não ser de julgados. Toque o seu barquinho, olhando para frente, mirando no nosso modelo e guia, sem olhar para trás. Aliás, o próprio Mestre Jesus falou isso, né? Toma a tua charrua, mas não olhe para trás. Por quê? No mundo de provas e expiações, as tentações, elas são diárias. É por minuto. E vencer a nós mesmos, cada passo que a gente conquista, cada vez que a gente vai preenchendo esse nosso sentido de vida, a gente vai conseguindo encontrar. Se a gente se deixa levar pelo passado tenebroso, trevoroso, se a gente olha para trás, como o Mestre Jesus nos diz, muitas vezes a gente cai, suplanta, porque ainda não estamos suficientemente fortes para caminhar sozinhos. Daí porque a vivência em sociedade, a necessidade do outro, a necessidade de termos alguém, grupos, amigos, familiares, agremiações, que a gente passe a fazer parte. Somos seres gregários. Então a gente começa a entender de que se não for por essa maneira, haja sofrimento. E o sofrimento é uma opção. E muitas vezes a gente vê quando passa essa agonia de um determinado obstáculo, aí a gente observa que muitas vezes a solução estava do nosso lado o tempo todo, mas a gente estava tão embagarado que não via, né, Iracema? Com certeza. Não é verdade? É verdade. E aí, a veneranda, ela é bastante enfática em dizer que quando a gente quiser assumir esse compromisso de se mudar, de mudar, a gente tem que ser firme, austero. A gente não pode se admitir a cometer os mesmos erros de antes.
E aí é realmente uma reabilitação, uma retransformação, né? A gente vê nos filmes, nos documentários, aquelas pessoas que vão se tratar de alcoolismo ou de drogas, né? Que se debatem porque está em falta daquilo, até porque é uma droga química, é outra coisa. Mas a gente vai se debater intimamente, querendo fazer aquilo. Vai dar comichão, gente, ó, coceira para fazer, mas a gente tem que resistir. Porque senão a gente vai ser mais um que sucumbiu, mais uma ovelha que de novo se perde. E a gente está aqui para se achar, para dizer para o nosso pastor, nosso modelo e guia, olha, estou aqui, Wagner, viu? O gordinho sou eu, essa ovelhinha mais gorda. Não é verdade? Porque nenhuma ovelha vai ser perdida, mas também a ovelha tem que cooperar, gente. Vamos e venhamos. Faça por ti que eu te ajudarei. Exatamente. Bata na porta e ela vai se abrir. Mas a gente precisa ter esse movimento de querer mudar, de vencer essa inércia, né? Se a gente não quer, o que é que está nos dizendo? Ele está exercendo livre arbítrio. Não é verdade? Olha como Deus é bom. Não, eu espero, Wagner. Nem que seja há X mil anos, né? Mas que interesse nós temos? Gente, até fazer coisa errada enjoa. Quando faz muito, dá agonia, dá vazio também. Ah, cansei, né? E aí a gente vai vendo que esse sentido da vida, né? Que os grandes psicólogos explicam, como o Rollo May, o americano, como o livro Sentido da Vida de Viktor Frankl, ele explica, né, a maneira pela qual ele até que passou por uma vida dura, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ele preso pelos alemães, a gente vai entendendo de que depende de uma coisa que só nós podemos deflagrar, enquanto espírito e alma, encarnado e desencarnado, chama-se vontade. Meus irmãos, se a gente não tiver vontade, nada disso anda. Então a gente precisa trabalhar a nós mesmos, o nosso coração, nas orações, e ir se adestrando, se domando, para que essa vontade ela chegue de querer mudar. Porque automaticamente com essa vontade deflagra o nosso pensamento, esse pensamento deflagra as nossas ações, os nossos atos. E aí a gente vai ser, como diria na minha profissão, pau para toda a obra. O obstáculo que vier, eu vou aí parafrasear um grande livro que é O Poder do Pensamento Positivo. Ele diz assim, quando você defrontar com um obstáculo, procure passar do lado dele e deixar ele passar. Se você vê que não dá para passar pelo lado dele, então você tem que passar por cima dele. Mas se ainda assim o obstáculo você não conseguir passar por cima dele, aí você pega e passa por dentro dele. E ele é bastante efusivo. Em frente, vá para cima. Porque se a gente não for para cima, meus irmãos, vai voltar. Não adianta. Ele vai se mostrar num futuro próximo, até sobre uma outra veste, sobre uma outra maneira, mas esse obstáculo vai estar. E isso é que a veneranda nos fala no livro, quando ela diz como a gente combater esses sentimentos que nos saem, né, esses vícios. Ela fala a gente da convivência, da inveja, da crítica, porque tudo isso bombardeia nós. A gente vai ser vítima de inveja, vai ser vítima de críticas, né? Eu vou até aqui olhar para vocês, que são os títulos do capítulo, como eu disse da última vez. Ela vão ter intervenções espirituais. Opa! Aqueles nossos irmãos, né, menos esclarecidos, vê a gente atabalhoado, sem uma destinação, e aí cola. Porque a nossa frequência, a nossa vibração psíquica, ela desce.
Então é por isso que a oração é importante. É por isso que a vigilância é importante. Porque mesmo em oração, uma coisa é uma pessoa aflita, em busca de um sentido para a sua vida, mas orando com fervor e com sinceridade. Wagner tem uma travada aí, mas ele volta já. Travou aí um pouco, Wagner. Tem guerras, guerras, guerras. O primeiro eu, primeiro meu, e ia acabar todo mundo. Porque se nós hoje, 2000 anos depois, estamos aqui, é pelo auxílio do nosso Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais. Todos os benfeitores, meus irmãos. Eu não estou falando só dos mais conhecidos, do São Francisco de Assis, ou o dia de hoje de Santo Antônio de Pádua, ou Emmanuel. Eu estou falando de todos os espíritos desencarnados, que são os nossos guias, nossos protetores, os anjos da guarda, os nossos guias, aqueles que são simpáticos a nós e fazem o bem. Eles é que estão dando essa sustentação nesse momento difícil que a gente está passando. E a gente tem que ser grato. Daí Joana fala em gratidão. A gente tem que ser grato a eles por tudo que fazem por nós. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver que a gente tem mais do que o que a gente merece. Porque a gente vai se olhar no espelho e vai ver o que a gente realmente faz e vai ver, E tem coisas, Wagner, que a gente só fala pra gente. Né? Wagner deu uma paradinha. Tem coisas, Joana toca nisso muito, né? Que dons espirituais, de amor, de fraternidade. Essa é a parte que falta. Já estou entulhado de carro, de viagem, de tudo. A gente não veio, meus irmãos. Vocês já ouviram eu dizer isso? A Terra, o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. A gente prova que a gente se melhorou, passando pelos obstáculos, e a gente ainda expia os nossos erros passados. Ou seja, a gente vai. Repara como é a nossa vida. Vamos falar de uma maneira bem simplória. A gente vai provando, expiando, e ao mesmo tempo a gente vai plantando. Porque o futuro a gente colhe o que a gente planta agora. E se a gente não expia, se a gente não prova da melhor maneira, isso ainda junta com o que a gente planta e leva para o nosso futuro. Então, a questão lógica é a lógica do bem. É a lógica do amor. Isso é o que nos importa. Ah, mas é porque eu não consigo dar certo com ninguém. O namorado, namorada, casamento. Ah, mas é porque eu não consigo ter um dinheiro para fazer determinada coisa. Ah, é porque eu não consigo que as pessoas me entendam. Ah, é porque eu não consigo. Você já parou para ver se você mesmo se entende? Se você mesmo quer aquilo, tá, eu te dou o carro. E aí depois você vai querer o quê? Tá, eu te dou esse dinheiro. E daí? E depois? É esse o vazio que vai surgindo. É esse vazio que precisa ser preenchido pelas nossas questões espirituais. Que são questões, eu estou falando simploriamente aqui, mas na verdade, meus irmãos, são responsabilidades assumidas no nosso planejamento reencarnatório. E que não dá para correr, não. Até porque a gente nem sabe quantas vezes chegou em determinado ponto e correu. E possa ser que seja a segunda, a terceira, a quinta vez que chega no mesmo ponto. Então a gente tem, como diz Pierre Weil, vai vazar o obstáculo, vai para cima. A gente tem que realmente positivar a nossa vida. E o Espiritismo, a doutrina espírita, ela não nos dá receita de bolo. Vocês que leem, nós que lemos, mesmo sabemos. Mas ela nos diz uma coisa muito simples. Ela nos diz, olha, o caminho é por aqui. Não é verdade?
De que me adianta? Vamos fazer uma comparação simples. De que me adianta se eu for um confeiteiro? Pronto, eu sou assim gordo, gente, mas não é nem de doce, mas vamos lá. Eu sou um confeiteiro. E aí eu estou disposto a fazer o bolo, uma torta. Aí eu chego naquela bancada, aí tá lá farinha de trigo, sei lá, morango, chantilly, as coisas, fermento, tá lá os ingredientes. Eu começo preparando tudo, aí vou levar ao forno. Acabou o gás. Adianta de alguma coisa? Sem gás, não vai. Sem amor, não vai. Você vai ficar com um bolo solado. Você vai ficar com um bolo, uma torta inacabada. Então a gente, muitas vezes, está fazendo o quê? Fazendo todo esse material, preparando a torta e na hora que vai colocar no forno, cadê o gás? E aí a gente começa a querer entender de que esse gás que a gente precisa é justamente a mudança de hábitos para o bem, para melhor. Primeiramente conosco, para depois a gente poder passar para os outros. Porque você pode até pedir o gás do vizinho uma vez, mas ele não vai lhe dar gás a vida toda. Ele não vai nem mais lhe atender na porta no segundo bolo, ainda mais se você for confeiteiro. Então a gente começa a ver que é algo que só nós podemos resolver. E a doutrina espírita ela nos dá esse ferramental. Está aqui as ferramentas que foi dado por Deus. A doutrina espírita ela faz o quê? Olha, usa assim. Que na verdade ela destrinchou os ensinamentos da Boa Nova do Mestre Jesus. E aí cada um de nós vai fazer seu bolo. Cada um de nós vai fazer de acordo com o seu conhecimento. Então a gente, à medida que vai caminhando na vida, a gente vai criando asas para voar. Mas essas asas, elas têm que ser a da intelectualidade, do conhecimento, mas também a asa do amor, da caridade. As duas juntas vão formar uma sabedoria. Não me adianta muito eu ser muito inteligente e não saber ainda tratar ou lidar com pessoas. Ou ser fraterno, como o nome do santo fala. Não me adianta ser muito fraterno, ser muito uma pessoa muito direita, mas não ter conhecimento suficiente. Só que, nesse caso, o próprio apóstolo Paulo nos diz, é melhor. É aquela questão, aquele velho exemplo. Fulano tem mestrado, tem doutorado, mas não sabe lidar com as pessoas. Trata as pessoas muito mal como fossem seus servos. Já Ciclano, que é um gari, que tem uma profissão menor à vista dos humanos, é uma alma, é uma pessoa humana que sabe tratar. É uma pessoa que todos querem estar ao lado. Então, fé, esperança e caridade. Mas dessas três, a última é a mais importante. Por quê? Porque a gente precisa, óbvio, ter fé para a gente vencer, ter forças, ter fé para ter forças para vencer os obstáculos. A esperança de que a gente vai conseguir suplantar. Mas a gente precisa da caridade, da prática do bem, para a energia que a gente precisa para se movimentar, ela chegar, o gás chegar. Então, meus irmãos, no livro Vidas Vazias, a benfeitora, ela chega, e não poderia ser diferente, de que o objetivo nosso é seguir os passos de Jesus. E ela, muitas vezes, ela disse isso em outras literaturas. Ah, você não está conseguindo ainda seguir os passos de Jesus? Está demais para você? Ah, então escolha, veja um menor, São Francisco de Assis. Por quê? Ah, mas é porque muitas vezes a gente vê espíritas dizendo, porque Jesus é demais, não dá para começar. A gente não quer nem dar largada na corrida. Já começa perdendo, né? Porque a gente não bota dentro de nós aquela certeza, a fé de que vai conseguir, então a gente já começa perdido no caminho. Então a gente tem que procurar ver exatamente onde está morando, residindo as nossas imperfeições. Se a gente tiver alguém que quiser compartilhar, conversar,
ótimo. Mas a gente, meus irmãos, sabe exatamente o que tem que fazer. E essa é a nossa dificuldade. Vencer esse nosso orgulho, esse nosso egoísmo. Quantas vezes a gente faz? Eu pedir desculpa a fulano? Nunca. Só sobre meu cadáver. E é sobre o cadáver mesmo. Vem de novo. Não é verdade? Então são determinadas coisinhas da nossa vida que a gente tem que ir, extirpando, limpando, tirando. Por quê? Porque isso vai crescendo e, como a benfeitora nos diz, vai criando o chamado lixo mental. Quando a gente vê, o que acontece? Iracema está aí ou nos ouvindo. A gente muitas vezes, né? Não vai por amor, vai pela dor. Muitas vezes a gente chega na casa espírita com a cabeça parecendo o caminhão da empresa de lixo, cheio de lixo mental, para esvaziar, dar uma limpeza. Aí, quando dá uma limpeza, a gente toma duas atitudes. Duas. Ou a gente dá um muito obrigado e vai procurar encher, some e vai encher o caminhãozinho de novo de lixo mental. Ou a gente faz, rapaz, o negócio foi sério, eu não quero passar por isso de novo, não. Eu vou ver aqui por onde é que eu começo para esse lixo não voltar para dentro da minha mente. E, gente, não é que a nossa mente vá ficar limpa, não. Mas eu vou te dizer, uma coisa é a nossa mente cheia de lixo. A outra é que de vez em quando no escorrego cai um palito, um papel. Daí a gente vai rapidamente e tira, e limpa, para aproveitar aquela bênção que nós recebemos. Então a gente tem que realmente procurar se vigiar. Não tenho condições. Eu cheguei num ponto em que eu nem sei quem eu sou. Eu estou realmente desfalecendo. Ajuda médica. Ajuda espiritual. A gente tem que ter esse discernimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes aqueles que estão em nossa volta percebem que a gente não está bem. Às vezes, os pobres, coitados, até querem chegar de junto. Eu acho que ser divino mesmo. Não, eu estou bem. Não é assim? Não quero ser muito bem. Aliás, eu estava lendo um livro de Joana de Anjos, já entendi. A prática, meus irmãos. É muito fácil para Wagner falar. É muito fácil para todo mundo ler. Mas a gente tem que praticar. E é de pequenininho. É devagarzinho. Ninguém está dizendo aqui, em homenagem hoje a Santo Antônio, que depois dessa exposição aqui, dessa conversa, vamos todos virar Santo Antôniozinho com aquela auréolazinha na cabeça. Sim. Para se chegar a um Francisco de Assis, é muita poeira do caminho. A gente precisa somente entender de que quando a gente se movimenta e faz esse movimento de mudança, como eu disse, começa a se melhorar. Então, no momento em que a gente pensa nesse recomeço, porque é um recomeço, né? É porque a gente vai internalizar de que não dá mais para a gente conviver com aquelas pessoas daquele tipo de vida que a gente convivia, que a gente vai procurar segurar, não ter inveja, que a gente vai procurar ser melhor e não ter ciúmes, que a gente vai procurar ser mais gentil, a gente vai se lembrar que Jesus Cristo, que não tinha prova nem expiação, sofreu a coroa do martírio, então por que eu, que sou um anjo da asa preta, não vou ter a minha coroazinha também? Então é isso que a gente tem que começar a formatar dentro de nós, né? Esse recomeço. E para nós espíritas, ela dá um capítulo especial lá no livro, o comportamento espírita. É o comportamento daqueles que já sabem o que é e não fazem. Então, é chamando a gente para a responsabilidade. Eu acho, Wagner, que isso é o pior. É quando você sabe qual é o caminho e que você teima em ser o homem velho. Exatamente. Exatamente. É algo muito difícil e a gente vê que a gente só vai conseguir que esse homem velho saia e entre o homem novo, como ela nos fala tanto, né? Quando a gente começar a entender e internalizar o sermão da montanha,
da gente conquistar a paz dentro de nós. Nossa mudança. Porque aí a gente conquista a paz e a gente começa a disseminar ela, ou seja, nós passamos a ser pacificadores. Quando a gente começa a distribuir a paz, aí é óbvio, esse homem velho sai. É como se a gente colocasse graxa nele. Sai rapidinho de dentro de nós. E aí esse homem novo, que a gente tanto anda atrás dessa nossa mudança, se instala dentro de nós. Então a gente nunca, meus irmãos, ela é bastante clara, a gente nunca deve deixar de servir. A gente não pode parar de se doar, de praticar o bem, né? O amar é doando-se, é servindo. E pouco importa se o outro, se quem recebeu vai agradecer ou não. Existe um grande problema nas nossas relações de trabalho, marido e mulher, namorados, amigos, centro espírita. Trabalhei 2 dias lá arrumando tudo, Iracema não me deu nem um tapinha nas costas de muito obrigado. Esqueça de que não adiantou 2 tapinhas nas costas. Mas não é verdade? E aí cria a pior coisa que existe para o ser humano nessa transformação, chama-se melindre. Fulano entrou, não me deu nenhum bom dia. Esqueça. Olhe para o fulano. É essa prova que a gente tem que passar. Ah, eu só vou trabalhar até aqui, porque daqui ele continua. Não, mas ele não veio. Ah, então pronto, vai ficar sem acabar, porque ele tinha que fazer a parte dele. Nós ainda somos assim. E aí a gente ainda se queixa, muitas vezes, que determinado político, em qualquer grau, em qualquer esfera de governo, está ali. Está ali porque ele nos representa. Dá o cargo para a gente, para tu ver. Dá um pouquinho de poder para ver como é que a gente faz e age. Então, a nossa grande expectativa é de que essa mudança ela vá crescendo nos corações. Porque à medida que ela vai crescendo, aí a gente vai transformando a sociedade. Eu digo direto isso. O espiritismo, a gente nunca vai ver espiritismo colocar 50 mil pessoas no estádio de futebol para louvar a Deus. Não é que Deus não mereça, não. Mas é porque a gente vai, louva 50 mil pessoas, chega depois no estádio, sai, cada um pega seu ônibus, seu carro, tchau, beleza, valeu, e ali fica. A transformação é de segundo a segundo. Ela é individual, não é porque ela é egoísta, não. É porque a gente se transforma e quem está em nossa volta vê a nossa transformação e vem saber. Quantas vezes a gente pode chegar numa pessoa no trabalho ou vizinho, o cheiro da comida está ali danado, bate na porta do vizinho. Vizinho, o que é que você está fazendo aí que está cheirando tanto? Dá um pouquinho. Fulano, o que é que você fez? Que você era uma pessoa assim, que ninguém gostava e você agora, eu estou percebendo nesses últimos meses, anos, que você está diferente. Não, rapaz, eu comecei a ler a doutrina espírita, eu comecei a ver uns livros edificantes, e aí eu comecei a mudar minha postura e eu vi que eu me sinto melhor. Aí isso é que desperta o outro. É o exemplo. Falatório, a gente fala, mas o exemplo é que vai educar. O exemplo arrasta. A palavra arrasta, mas o exemplo arrasta. Como diz nosso amigo Emmanuel, é um consolador. E aí é isso. O planeta Terra, meus irmãos, não é playground, não. É hospital de almas. Para muitos. Para outros é uma prisão. E para outros, e para todos nós, é uma escola. É isso que a gente tem que entender. Então, para aqueles que não são espíritas, que eventualmente estejam assistindo ou venham assistir, porque para quem já é espírita é fácil de entender isso. Esqueça espiritismo. Esqueceu? Pronto. Seja bem-vindo. Pratique o bem. Neste momento agora, o que é que eu sempre digo? De 7 bilhões de pessoas no planeta, 1 acabou de desencarnar. Não era espírita, nem católico, nem batista, nem hinduísta. Não tinha religião, mas era uma pessoa de bem. É isso que a gente precisa internalizar.
É essa a mensagem que eu tenho para passar para vocês, e para mim também, viu? Eu não sou egoísta, não, mas eu também preciso dessas mensagens, né? Mas é isso, Iracema. É um livro muito voltado para explicar a maneira pela qual a gente vai combater essa falta de sentido existencial, essa falta de se sentir vazio. E aí vai se entender de que esse vazio simplesmente é por conta de Wagner, é a falta da prática do bem, do amor ao próximo. É o último capítulo do livro em que elas nos convida, né, a seguir os caminhos do Mestre Jesus para que a gente tenha uma vida feliz, né? Como ela sempre fala em outras publicações, o nosso rei solar, né? O nosso mestre, o nosso rabi da Galileia. Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. É isso mesmo, plagiando o nosso irmão Wagner, é isso mesmo, cara pálida. Eu não ouvi essa frase, você falou, você gosta de falar isso, você não falou. Eu gosto. Essa, cara pálida. Tem Joana, coisas que é de nossa época de infância, né? A gente via as coisas acontecendo e dizia assim, cara pálida, por que você não fez isso? Quer dizer, não precisa nomear a pessoa, não. Qualquer um pode praticar o bem. Não me importa a sua cor, sua raça, de onde você vem, que idioma você fala. Pratique o bem. É isso que a gente tem que fazer. Eu me lembrei agora, rapidinho, Iracema. nada para falar. Vale. Foi em Lindos Casos, aquele livro Lindos Casos de Chico Xavier, acho que foi naquele livro de Ramiro Gama. Tem uma passagem de um moço, né, um jovem, que vai até Chico Xavier, como a gente sabe. Chico fazia o atendimento, né? O atendimento fraterno. E aí um jovem, né, rico, né, muito bem, ele chega e fala para Chico de que ele, na verdade, estava indo ali porque ele não sabia mais o que fazer, porque ele sentia um vazio dentro dele, né? E aí, quando o Chico está atendendo ele, Emmanuel diz a Chico, Chico, diga a ele o que ele precisa agora. Ele já está cheio dessas questões materiais, a terra, as fazendas, a carro. Ele precisa agora esvaziar para os outros. Ele precisa se doar para os outros e ele vai ver tudo melhorar. E aí Chico transmite isso para o moço, que é exatamente o que Kardec já nos dizia, o que o nosso Mestre Jesus nos diz, e que aí a gente sabe que é Joana, é Emmanuel, André Luiz, é o irmão Flecha Ligeira, é o guia do outro ser. Todo mundo vem falando, pratique o bem, cara pálida. Agora sim. Gente, você deu uma mensagem maravilhosa. Os nossos agradecimentos, Wagner, a você. Eu estava ansiosa também por essa segunda parte desse livro. Eu não li ainda o livro. Eu ainda vou comprar esse livro. Vou até falar para a nossa amiga Rosângela para comprar o livro lá para deixar na nossa biblioteca quando nós voltarmos. É a obra mais nova, não é isso, Wagner? Foi lançado agora em maio. Lançado agora em maio. Você veja, Isso. né? O Covid para o mundo, mas a espiritualidade não para o trabalho. Não é? Para. Você não sabe disso. Ela está trabalhando muito, os irmãos espirituais, e nos pedem que aquilo que nós possamos fazer, levar uma palavra ou outra, uma palavra de conforto, que a gente possa levar. Não é? Verdade. Então, você falou uma coisa tão bacana. Não importa o segmento religioso para você ser bom, né? Você falou, acabou de desencarnar uma pessoa, de tantas pessoas, que não era religioso, ele não era evangélico, ele não era católico, não era espírita, mas era uma pessoa maravilhosa. Então, o processo religioso, ele pode até lhe dar caminhos, mas a trilhar esses caminhos depende da sua vontade. A vontade é a mola propulsora, não é? Para você clarear a sua caminhada. Nós lhe agradecemos, Wagner. Vamos marcar outra coisa. Fica aí o tema da gente ver outra coisa. Até a gente chegar, né? Gente, vamos encerrar
Já nosso tempo já vai acabar. Se revistam de esperança, porque tudo passa. E Jesus, que foi tão falado nessa live, está no comando dessa nau e não nos abandona. Que ele fique com você.